Vamos lá, pessoal. Vamos para mais uma aula. A aula agora é de questão de taxa de juros do Enem de 2023. Questão 144, caderno laranja, tá certo? Vamos dar uma lida aqui. Uma loja vende seus produtos de duas formas: à vista ou financiado em três parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra. No dia que você está comprando, né, você vai pagar. E as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra, ou seja, um mês e 2 meses depois, tá certo? Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista é R$ 1.500. Utilize 5,29 como aproximação para a raiz quadrada de 28. A taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de... E aí estão as alternativas. Então, como a gente sempre vem falando aqui no canal, o ideal é sempre que você for fazer esse tipo de questão, né, que é muito longa, anote todas as informações, coloque tudo no cantinho, né? Seja bem organizado para que você não erre, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente sabe é que ele disse que à vista o produto vai ser 1.500. Ou seja, se ele não parcelasse, se ele não dividisse, não ia ter juro, ele ia simplesmente pagar 1.500 e ia para casa e a gente não ia ter que resolver esse problema aqui, não é? Mas como ele resolveu parcelar, a gente tem umas contas para fazer. Então, o que é que acontece? Financiado, o valor é o valor, né, de venda, 1.500, mais 20% desses 1.500, tá certo? É bem fácil calcular 20% de 1.500. 20% é 10% mais 10%, né? 10% de 1.500 é 150. 150 mais 150 é 300, tá certo? Então, 20% de 1.500 vai dar R$ 300. Então, o produto vai passar a ser R$ 1.800, tá certo? Aí ele disse que parcelou, né, em 3 vezes, né? 1.800 dividido por 3 vão dar 3 parcelas de R$ 600. Pronto, a parte fácil, né, da conta acabou. Agora vem a partezinha que você precisa ter um raciocínio para poder resolver essa questão. Tá certo? Então vamos lá. Então imagine que sempre que você for fazer questão em que, né, de parcelamento, assim, esse tipo de coisa, é bom você fazer a setinha. Faz uma setinha e coloca os valores que vão ser pagos, né, em cima dessas traços que são perpendiculares à seta. Aí o que é que acontece? Logo no ato da compra, no dia da compra ali, no começo da seta, né? Ele vai ter que pagar R$ 600. Ele vai desembolsar R$ 600. Depois, um mês depois, né? 30 dias depois, ele vai ter que pagar mais 600. E depois, 60 dias depois, eu falo 60 dias depois com relação à data que ele comprou o objeto, tá? O produto. Mas se for com relação ao mês anterior, é 30 dias, tá? Então aí vai, 600, 600, 600 vão dar os 1.800 que ele devia, né, à loja. Só que aí ele está perguntando qual é a taxa de juros compostos praticada nesse financiamento. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, note que no ato da compra, se eu pagasse tudo ali, naquele dia ali da compra, se eu tivesse pago tudo, eu pagaria alguns juros? Não, não pagaria, né? Se eu estou pagando à vista, se eu estou pagando tudo ali, né? Eu pago sem juros. Eu pago à vista, eu pago R$ 1.500. Mas aí, desses 1.500 eu paguei R$ 600 logo no ato da compra. E o restante eu coloquei para parcelar,
né? Então, o que é que acontece? Na primeira parcela, naquela entrada ali que eu dei, não entra os juros. Os juros é relativo ao mês um e ao mês 2, tá certo? Aqueles 2 meses ali, ó, tem juros. Então, o que é que acontece? Eu quero calcular quanto de juros, né, estão embutidos nessas duas parcelas de R$ 600 que são devidas, né, nos meses posteriores, né, no mês que é 30 dias depois e no que corresponde a 60 dias depois. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, porque a gente já sabe que ele deveria pagar 1.500 e ele só está pagando juros porque pediu para parcelar, né? Os juros ocorrem nas parcelas que foram pagas depois do dia da compra, né? Sempre lembre-se disso. Aí o que é que acontece? Vamos fazer um exemplo para compreender melhor, né, como é que funciona isso daí. Imagine que eu atrasei uma parcela do meu cartão de crédito, né? Eu tinha um cartão de crédito, eu tinha que pagar, vamos lá, dia 15, né? E que os juros são de 1% ao dia. Estou chutando aqui, eu não sei direito como é, mas vamos supor que seja de 1% ao dia após o atraso. Aí imagine que eu deveria ter pago R$ 100 no dia 15, mas eu paguei um dia depois, tá certo? Então, significa que um dia depois, né, vai estar 1% mais caro, né? Então, se eu pagar no dia 15, a fatura do meu cartão de crédito vai ser R$ 100. Mas se eu pagar um dia depois, vai ser 1% mais caro. Então vai ser R$ 101. Tá certo? Então o que é que acontece? Concorda que para eu calcular esses juros, esse valor do dia 16, eu pego o valor do dia 15 e somo com 1% desse valor do dia 15, né? 1% de 100 é 1, né? 1% de 100 é 1, né? Fica 100 mais 1, então vai dar os 101. Fica bem simples aí. Eu estou colocando esse exemplo justamente para vocês entenderem o que é que está acontecendo na questão lá. Como é que a gente vai resolver aquela questão lá? Então, já deu para entender que de um dia para o outro, né? Lá no caso vai ser de um mês para o outro, né? Aqui a gente está trabalhando ao dia, né? Lá a gente está trabalhando ao mês. Ou seja, de um dia para o outro vai ter uma taxa de juros de 1%. Aí ficou ali, R$ 1 a mais. Tá certo? Mas existe outra forma de calcular isso. Como é que eu calcularia o valor que eu devo no dia 16 de uma forma mais rápida? É simplesmente pegar o valor do dia 15 e multiplicar por 1,01. O que quer dizer esse 1,01? Esse 1 que vem antes da vírgula significa 100%, ou seja, eu vou pagar o que eu devo do dia 15. Mas aí vem aí agora a gente considera o que vem depois da vírgula, mais 0,1. O que é esse 0,01 aí? É o que a gente deve de juros por ter atrasado. Seria então o quê? Seria aquele 1% porque eu atrasei. Então note que sempre que eu tiver um atraso, eu vou pegar, né, a taxa de juros e somar com 1. Né? Então essa maneira de calcular indica o valor aumentado de 1%, ou seja, o valor de R$ 100 mais 1% ficaria o 100 multiplicado por 1,01, em que o 1 antes da vírgula indica os 100% que eu devo, e o que vem depois da vírgula justamente a porcentagem de acréscimo, os juros que eu tenho que pagar. Aí, por exemplo, se fosse um juro de 15%, vamos supor, então como é que eu acharia de um dia para o outro? Eu multiplicaria por quanto? Eu multiplicaria por 1,15, né? Porque os 15 que vem depois da vírgula seria justamente os juros pelo atraso, tá certo? Se fosse um juro de 30%, eu multiplicaria por 1,30. Se fosse um juro de 50%, aí eu multiplicaria por 1,50. Tá certo? Então, o que é que acontece? Basta, então, multiplicar por 1 mais a taxa de juros.
né? Lembrando que a taxa de juros tem que estar, não pode estar em valor de porcentagem, tá? Por isso que ali, ó, aquele 0,01, né, ali é justamente o 1%, tá certo? Então, a taxa de juros ela tem que estar convertida para o seu formato decimal, tá? No caso, 1% é 0,01. Aí, 1 mais 0,01 vai dar 1,01, tá certo? Então, veja como ficou agora mais claro na mente. Então, de um dia para o outro, essa foi a taxa de juro que foi aplicada, tá certo? Eu peguei o valor de R$ 100, né, e multipliquei por 1,01. O que acontece, então, se eu tivesse atrasado mais de um dia, né? Se eu tivesse atrasado, vamos dizer, em vez de um dia só, né, eu simulei aqui, ó, para 2 dias. Ou seja, eu devia ter pago no dia 15 e paguei no dia 17. Aí eu também simulei para, não era para eu ter pago no dia 15 e paguei no dia 18. Então, o que é que acontece? Como é que faz esse cálculo? Para o dia 16, a gente já sabe. Pega o valor do mês anterior, do dia anterior, perdão, do dia 15, né? E multiplico por 1% de 100. Mas a gente já aprendeu, né, que é só multiplicar por 1,01, não é? A mesma coisa para o dia 17. Eu pego o valor que eu deveria pagar no dia 16 e multiplico por 1% de 101, que é a mesma coisa que pegar o valor do dia 16, né, e multiplicar por 1,01. Novamente, isso está acontecendo porque eu estou considerando um juro de 1%, tá? Se fosse 10%, seria 1,10. Se fosse 30%, seria 1,30. Se fosse 50%, seria 1,50. Tá certo? Então, a mesma coisa para o dia 18. Ó. O dia 18, eu vou considerar o valor que eu devo no dia 17 e vou adicionar 1% daquilo, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1,0, 102,1 vezes 1,01. Note, veja se não, né, mantém um padrão. Eu sempre vou pegar o dia anterior e multiplicar por 1,01, porque aí eu vou estar adicionando 1% naquele valor. Aí é por isso que quando eu chego ali no dia 16, ó, vai dar 101, vai dar 102,1, vai dar 103,3 no dia 18, tá certo? Mas aí observe uma coisa, observe, vamos falar do dia 17. Você viu que no dia 17 o valor 101 corresponde justamente ao valor do dia 16, que é 100 vezes 1,01. Tá certo? Então, nota, agora a gente está olhando agora o dia 17. Tá certo? A gente já sabe que no dia 16, o dia 16 é 100 vezes 1,01. Mas no dia 17, note que eu tenho que 101 é igual a 100 vezes 1,01, não é? Se eu então substituir o valor de 101 por 100 vezes 1,01, olha o que vai acontecer. Vai ficar 100 vezes 1,01 vezes 1,01, que vai ser a mesma coisa que 100 vezes 1,01 ao quadrado. Ou seja, antes, veja só o que eu estava fazendo. Eu estava calculando o dia 16, eu estava calculando com relação ao dia 15. O dia 17, eu calculava com relação ao dia 16. O dia 18, eu calculava com relação ao dia 17. Mas e se eu quiser calcular tudo com relação ao dia 15? Se eu quiser calcular tudo com relação ao dia 15, é só aplicar essa fórmula que está mais abaixo. Ó. Note que agora, na fórmula do dia 17, ó, eu estou usando o valor que eu devia no dia 15, que é R$ 100, né, vezes o que eu devo pagar de juros, né, por esperar 2 dias a mais para pagar. Ou seja, vai ficar 1,01 ao quadrado. Esse ao quadrado se refere a um dia, 2 dias. Ou seja, aquela potência ali é justamente por conta de 2 dias de atraso. E como é que por causa de 3 dias de atraso?
Eu vou pegar o 102 ali, ó, e vou substituir pelo que está no dia 17. O que é que vai ficar? Vai ficar agora, ó, substituindo tudo, ó, substituindo em sequência, substituindo o 102,01 por 101 vezes 1,01 e o 101 por 100 vezes 1,01. Note que agora eu referenciei o dia 18 com relação ao dia 15. Note que agora vai ficar da mesma forma que o dia 17, que eram só 2 dias, vai ficar 1,01 ao quadrado. O dia 18 vai ficar 1,01 ao cubo. Tá certo? Então, note que essa potência em cima dos 1,01 vai sempre acumulando de acordo com a quantidade de dias de atraso. Se fosse no dia 19, eu ia pegar R$ 100, ter que multiplicar por 1,01 elevado à quarta potência, e assim sucessivamente. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Mas então aí vamos resumir isso aí. Resumindo, se eu quero calcular o que eu devo pagar no dia 16, no dia 17, no dia 18, ó, no dia 16 é só eu pegar o valor que eu devo no dia 15 e multiplicar por 1,01. Se eu quero calcular o que eu devo no dia 17, eu vou ter que pegar o 100 e multiplicar por 1,01 ao quadrado. Se eu quero calcular o que eu devo no dia 18, é pegar o 100 e multiplicar por 1,01 ao cubo. Tá certo? Se tivesse um dia 19, né? Se eu tivesse atrasado 4 dias, aí seria 100 vezes 1,01 elevado à quarta. E assim sucessivamente. Então, o que é que acontece agora se eu tenho o valor que eu devo no dia 18? Vamos supor agora que é o contrário. Eu tinha falado, simulando, né? Se eu tenho o valor que eu devo no dia 15 e quero calcular o que eu devo mais para frente. Mas e se for o contrário? Se eu tiver o que eu devo no dia 18 e quiser calcular o que eu devo no dia 15? É só fazer a operação inversa. Se indo, eu multiplico, voltando, eu divido. Do dia 18, se eu quero calcular, se eu tenho o valor que eu devo no dia 18 e quero saber quanto é que eu devia no dia 15, é só dividir por 1,01 elevado ao cubo. Veja que indo eu multiplicava do dia 15 para o 18, eu multiplicava por 1,01 elevado ao cubo. Mas se eu quero voltar do dia 18 para o 15, eu tenho que dividir por 1,01 elevado ao cubo. A mesma coisa para o dia 17. Se eu quero ir do dia 17 para o dia 15, eu tenho que dividir por 1,01 elevado ao quadrado, que agora só são 2 dias. Né? E se eu quero voltar do dia 16 para o dia 15, eu só divido por 1,01 elevado à primeira potência. Tá certo? E espero que com isso tenha ficado bastante claro, né, o que eu quis dizer. E agora vamos voltar para a questão, tá? Com base no que você acabou de compreender, você pode perceber, então, que se eu quero calcular, né, lembrando que no dia inicial eu tinha que pagar 1.500. Eu só não vou pagar 1.500 porque eu parcelei. Mas então quer dizer que a taxa de juros está embutida nessas duas últimas parcelas. Acho que aqui vem 30 dias depois e aqui vem 60 dias depois. É igualzinho a ideia lá do 1 dia depois e 2 dias depois. É igualzinho a ideia. Só que agora eu vou voltar. Se eu estava devendo 600 com juros, ali eu estava devendo com juros 30 dias depois. Se eu quero calcular ele sem juros voltando, é só dividir por 1 mais a taxa. A mesma coisa que eu faço lá. Se eu quero voltar 2 meses depois, é só eu dividir por 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Se eu tivesse uma quarta parcela aí de 600, eu teria que voltar, né, e dividir por 1 mais a taxa elevado ao cubo. E assim sucessivamente. Deu para entender?
Espero que tenha ficado claro. Então, note que se eu colocar tudo no dia, eu não estou voltando para o dia para pagar sem juros. Imagine que eu quisesse pagar sem juros. Se eu quisesse antecipar. Se eu quisesse antecipar, eu iria pagar 1.500, né? Eu ia pagar sem juros. Então, significa dizer que se eu pegar 600, que é a primeira parcela que eu dei, mais a segunda parcela de 600, que vem um mês depois, e dividir, né, por um mais a taxa, ou seja, eu estou eliminando os juros aí agora, tá? E somar com 600 mais um mais, mais i elevado ao quadrado, significa que eu estou tirando a taxa de juros tanto do mês 2 quanto do mês 3. Tá certo? Então, o que é que acontece? Quando eu divido por um mais a taxa, eu estou voltando para o tempo inicial em que não havia juros. Se eu estou tirando os juros, então o somatório de tudo isso vai dar o valor da compra sem juros. Vai dar 1.500. Então, agora é só resolver essa equação. Vamos focar em resolver isso daqui. Resolvendo essa equação, a gente acha a taxa de juros que estão embutida dentro dessas duas parcelas de R$ 600. Agora vem, né, a parte matemática da coisa, né, a parte, né, braçal, vamos dizer assim. Como é que você calcularia isso aí? Primeiramente, eu vou me livrar desses 600 aí, ele está sozinho, né? Está sobrando. Se ele está aí somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 1.500 menos 600. 1.500 menos 600 vai dar 900. Pronto. Já deu uma organizada, tá certo? A segunda parte, que agora tem várias formas de fazer isso, tem muita gente que faz de outro jeito, mas eu vou fazer por MMC, eu gosto mais, tá certo? Tem gente que multiplicaria tudo por 1 mais i elevado ao quadrado, né, para eliminar aquele 1 mais i da parte do denominador. Mas como é que a gente faz isso aqui? Eu vou fazer por MMC, tá certo? Note que embaixo do primeiro 600 eu tenho 1 mais i. Embaixo do segundo 600 eu tenho 1 mais i elevado ao quadrado. Opa, 1 mais i elevado ao quadrado é múltiplo de 1 mais i. 1 mais i. Eles são múltiplos. Qual é o MMC de dois números que são múltiplos? Que o maior é múltiplo do menor. O MMC de dois números cujo número maior é múltiplo do menor é o próprio número maior. Então, o MMC vai dar, ó, ali, ó, 1 mais i elevado ao quadrado. Né? Então, eu vou colocar 1 mais i elevado ao quadrado embaixo de todo mundo. Até do 900 lá do outro lado. Quando eu boto esse i mais 1 mais i elevado ao quadrado embaixo de todo mundo, agora eu tenho que fazer aquela operação para descobrir quem são os numeradores que vai ficar. Eu tenho que dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, tá certo? Então, eu vou pegar aquele 1 mais i elevado ao quadrado, dividir por 1 mais i, que eu vou encontrar, vai sobrar quanto? Vai sobrar 1 mais i, né? E vai multiplicar pelos 600. É como se eu pegasse aqui, deixa eu pegar a caneta. Deixa eu pegar a canetinha aqui para explicar melhor, tá? Esse 1 mais i ao quadrado, tá vendo que ele está ao quadrado? Ele vai dividir por 1 mais i. Ele não vai dividir aqui? Quando ele dividir, vai ser 1 mais i ao quadrado dividido por 1 mais i. Aqui eu tenho 1 mais i. Esse aqui é um i, tá? 1 mais i. 1 mais i ao quadrado é 1 mais i vezes 1 mais i, né? 1 mais i. Aqui é um u e aqui é um i. 1 mais i. Isso aqui, ó, 1 mais i ao quadrado vai ser dividido por 1 mais i. Vai ser dividido por 1 mais i. Então, o que é que acontece? Note que são elementos iguais, ó. Eu posso simplesmente cortar um deles. Então, vai sobrar 1 mais i.
1 mais i que vai multiplicar os 600. Então, vai ficar 600 vezes 1 mais i. A mesma lógica aqui, ó, vai ficar 1 mais i dividido por 1 mais i ao quadrado dividido por 1 mais i ao quadrado. 1 mais i ao quadrado dividido por 1 mais i ao quadrado. Dá 1, né? Se anulam. Então, vai ficar somente os 600 aqui, ó. Tá vendo? Aqui os 600 vai ficar sozinho. Aqui, ó, embaixo do 900, é como se tivesse um 1. Aí vai ficar 1 mais i ao quadrado dividido por 1. 1 mais i ao quadrado dividido por 1 vai dar 1 mais i. Aí agora eu tenho que multiplicar por 900. Aí vai ficar 900 vezes 1 mais i ao quadrado. Certo? Espero que tenha ficado claro. Então, note agora que eu tenho, sempre que eu ficar com uma equação, tá vendo que é uma equação isso aí, né? Tem uma igualdade ali, ó. O denominador dos dois lados são iguais. 1 mais i de um lado, 1 mais i ao quadrado de um lado e 1 mais i ao quadrado do outro. Então, eu posso simplesmente cortá-los, eliminá-los da equação. Eu só posso fazer isso em equação e se eles estiverem de lados opostos, tá certo? Da igualdade. Um tiver do lado direito e outro tiver do lado esquerdo, tá bem? Vamos continuar. Agora, note que eu fiquei somente com o que estava lá em cima. 600, que multiplica 1 mais i, mais 600, igual a 900, que multiplica 1 mais i ao quadrado. Note que 600, 600 e 900 são múltiplos de 3 e são múltiplos de 100. Se são múltiplos de 100 e de 3 ao mesmo tempo, são múltiplos de 300. Eu posso, então, dividir tudo por 300, para simplificar. 600 dividido por 300 vai dar 2. 600 por 300 vai dar 2. 900 por 300 vai dar 3. Tá certo? Então, agora eu vou ficar com 2 que multiplica 1 mais i, mais 2, igual a 3 que multiplica 1 mais i elevado ao quadrado. Como é que eu faço isso? Aqui do lado esquerdo, eu posso simplesmente multiplicar o 2 vezes cada elemento de dentro do parênteses. Tá certo? Isso é o que a gente chama de distributiva. 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes i vai dar 2i. Já ali, onde está o 3, eu não posso multiplicar sem antes resolver a potência ao quadrado. Mas a potência ao quadrado é um produto notável conhecido, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo? Então, o primeiro vai ficar 1 aqui, 2 vezes o quadrado, o primeiro vezes o segundo vai dar 2i, e mais o quadrado do segundo vai dar i ao quadrado. Agora sim eu posso multiplicar o 3 vezes cada elemento de dentro do parênteses. Aí eu vou ficar com quem? Note que, sim, lembrando que tem o 2 ali, ó, que são semelhantes, eu vou juntar logo, tá? Vai dar 4. 2 mais 2 vai dar 4, fica o 4 ali, ó. O 2i eu repeti, o 3 vezes 1 deu 3, 3 vezes 2i vai dar 6i, e 3 vezes i ao quadrado vai dar 3i ao quadrado. Organizando agora, eu vou passar tudo para o lado direito da equação, tá certo? Porque note que vai virar uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, para a gente resolver, tem que estar todo mundo do mesmo lado, tá certo? Na maioria das vezes. Então, o que é que acontece? Passando tudo para um lado, né? O 4 que estava ali do lado esquerdo passou subtraindo, estava somando, passa subtraindo. O 2i também estava somando, passa subtraindo. Então, eu vou ficar com 3i ao quadrado mais 6i menos 2i mais 3 menos 4 igual a 0. Vou juntar os semelhantes. Quem são os semelhantes? 6i eu posso juntar com 2i, vai dar 4i. 3 eu vou juntar com 4, que 3 positivo com 4 negativo vai dar menos 1. Então, vai ficar 3i ao quadrado mais 4i, que resultou de 6i menos 2i, e mais 3 menos 4. Mais 3 menos 4 vai dar menos 1. Então, agora eu tenho uma equação de segundo grau para resolver. E, né,
terminar essa questão que foi muito longa. O que a gente vai fazer? Vamos resolver a equação de segundo grau. 3i ao quadrado mais 4i menos 1. Como é que a gente resolve essa equação? Primeiramente, a gente tem que identificar quem é A, quem é B e quem é C. A é o número. A é um número que fica na frente do i quadrado. Então, A é 3. B é o número que está na frente do i. É 4. E C é o número que está sozinho. C é menos 1. Lembrando, pessoal, tem que levar em consideração o sinal. Se não pegar o sinal do número, né, você vai estar errando. Imagine que ali no lugar de 3i fosse menos 3i. Então, A seria menos 3, tá? Não pode errar isso. A mesma coisa para o B, tá? Se no lugar do 4 tivesse ali um menos 4i, B seria menos 4, tá? Então, vamos prosseguir. Como é a fórmula de delta? Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora é só substituir. Quem é b? Quem é a e quem é c? B é 4, fica b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Eu só substituir os valores, tá? Aí agora, 4 ao quadrado vai dar 16. Perdão aqui. 4 ao quadrado vai dar 16. 4 vezes 3 vezes 1 vai dar 12. Agora só é fazer o estudo do sinal. O 4 está negativo ali, ó. E o 1 também. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 16 mais 12. 16 mais 12 vai dar 28. Né? Então, encontramos o valor de delta. Delta é igual a 28. O meu objetivo é achar o valor de i. Né? Então, vamos aplicar agora a fórmula para calcular o i. I é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Né? Então, vamos lá. Eu vou ter duas alternativas aí, né? Dois resultados, né? Um para... Né? Tá vendo que tem um... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aqui, olhe para aqui, ó. Eu tenho um mais, eu tenho um menos, né? Eu vou ter um resultado para mais, usando o mais, e eu vou ter um resultado utilizando o menos. Tá certo? Se eu substituir aí, ó, vai ficar, quem é B? B é 4. Aí vai ficar menos 4 mais raiz de 28 dividido por 2 vezes 3. Já no I2, eu vou ficar com menos 4, o B é 4, né? Menos 4 menos raiz de 28 sobre 2 vezes 3. Só que, se você observar direitinho, em cima, independentemente qual seja a raiz de 28, quando vai dar um número negativo ali, né? Porque não tem um menos na frente da raiz. Menos 4 menos qualquer coisa vai dar um número negativo. Um número negativo dividido por 6 vai dar um número negativo. Então, se vai dar um número negativo ali, ó, não existe taxa. A gente não está levando em consideração taxa negativa, né? Se a gente não está considerando taxa negativa, eu vou desprezar esse lado da equação. Eu não vou considerar. Eu só vou trabalhar com esse lado aqui, ó, o I1, tá certo? Agora, lembre-se que no início da questão, há muito tempo atrás, ele disse para utilizar a raiz quadrada de 28 como sendo 5,29. A gente não saberia tirar essa raiz quadrada de forma exata, mas ele deu na questão. Raiz quadrada de 28 igual a 5,29. Então, eu posso simplesmente substituir raiz de 28 por 5,29. Então, ali onde tinha raiz de 28, eu coloco 5,29. Aí agora eu somo. 5,29, não, vamos ler da esquerda para a direita, né? Menos 4 mais 5,29 vai dar quanto? Vai dar 1,29 dividido por 6. Se você fizer essa conta direitinho aí em casa, você vai ver que essa conta vai dar 0,215. 0,215 está em decimal, eu quero em porcentagem. Então, eu tenho que multiplicar por 100.
Então, a taxa vai dar 21,5%, tá certo? Então, a letra D. Ufa, espero que tenham gostado da questão. Foi meio longa, né? Mas fica aí a questão porque foi bem interessante ela. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar para ajudar a gente, tá certo? A crescer e a gente continuar postando vídeos desse tipo para ajudar vocês a compreender matemática, tá certo? Um abraço, pessoal, até a próxima. Para nos ajudar no crescimento do canal, peço que vocês compartilhem, comentem e também não se esqueçam de dar o like. Se inscrevam no canal e em seguida apertem o sininho para receber os novos vídeos do canal.